Bem-vindos ao Conversas entre o Céu e a Terra, continuando a conversa com as meninas imigrantes, refugiadas, com a Estela e com a Marina Mendonça. Eu propus para a gente fazer agora fazer uma rodada de levantamento de recursos que a gente tem, que vocês mulheres, eu e todas nós temos, para a gente continuar seguindo em frente. O que é que nos move, o que faz a gente continuar, mesmo com tanta adversidade, tendo a vontade de seguir. Aquela coisa que eu falei, primeiro, eu acho que vontade é um motivo para continuar, para recomeçar, né? Eu falo isso porque até que eu estava no meu país, sempre eu estava apoiada pela minha família. Eu nunca trabalhei, eu só estudei, porque a minha mãe sempre me falou, vai estudar, você não precisa de trabalhar, não se preocupe sobre coisas. E quando a gente saiu do nosso país e chegou aqui, alguns meses, eu me perdi. Perdi. E eu não tinha vontade de recomeçar, eu não tinha nada. Mas quando eu vi a situação da minha família, e a oportunidade que o Deus me deu, então aos poucos, eu encontrei essa vontade de recomeçar, de continuar. E eu comecei de continuar, de tentar para viver, para, sabe, para aprender de novo. E segundo, eu acho que coragem. Isso é muito importante para ter coragem, porque você precisa, né? Para fazer as coisas que você nunca fez. E essa coragem dá força para você quando você não tem certeza, mas você ter essa coragem, você vai fazer. E quando você começa, aos poucos, esse vai continuar e vai dar certo, né? E também ter aquela palavra que foi? Esperança, confiança. Mesmo que o futuro você não sabe o que vai acontecer, vai dar certo, não dá certo. Mas quando você tem essa esperança, confiança, essas coisas, mesmo que você não sabe, você vai continuar. E conjunto essas coisas, você pode recomeçar, pode continuar. E recomeçar não é começar do zero. É começar de novo, né? Não é de novo. Você continua daquela que você já estava fazendo. Você continua daquelas sabedorias que você já tinha, você já pegou da vida, expressões, essas coisas. E só ter coragem, ter essa esperança, ter essa vontade, esse motivo. Falou muito bem. Maravilhosamente. Ainda mais de não deixar, não começou do zero, né? Não Continua é do zero, com tudo que você já não. tinha. Não, como que eu falo na peça, a gente começa do que fomos e do que somos. Exatamente. Não do zero, né? Não do zero. Isso. Não é zero, não? Fala, Arlete. Então, eu acho que para mim tem que lutar no que você gosta. Tem que lutar. Quando eu estou falando assim, porque tinha motivo que eu saí do meu país, porque eu estava lutando
o que eu quero. Eu não quero mais ficar aqui. Eu já tentei de arrumar, eu tentei já de organizar na forma eu queria arrumar, mas não deu. Mas no fundo de mim, eu não queria isso. Então, recomeçar, você vai recomeçar para buscar o quê? Você está recomeçando para buscar o que você gosta. É uma luta enorme. Então, se você gosta de uma coisa, tem que lutar com isso. No seu caso é o que exatamente? Na minha caso, a violência que eu como fala, peguei, né, na minha família, o meu marido, foi até um nível onde fiquei. Se você Não suportou. não suportou, porque essa daqui foi o que eu foi se não, essa daqui vai acontecer. Ela não suportou mais a violência. Então, aí eu falei, bom, então tem que acontecer, mas eu Sim, vou. e tem alguns países de muitas alunas, que isso não é permitido, abandonar essa vida. A gente tem uma menina do Marrocos aqui, que quando ela chegava, ela beijava o chão, falava, para com isso, eu falava, eu amo esse país, eu não saio daqui nem para buscar meus filhos, porque eu sofri violência desde os 14 anos e a minha família falava, você é culpada, fica lá quieta. Vim passear aqui, apanhei no hotel, chamaram a polícia, foi preso, eu tô livre. Então, um desconhecido fez por mim o que ninguém fez. Então, eu não saio daqui por nada, eu amo o Brasil é meu país, e eu achava engraçado, ela baixava e beijava o chão. Aí, e não foi embora mesmo. Tá aqui. Então, não é em qualquer país que você pode abandonar essa situação de violência, entendeu? E muitas vezes a própria família acha que é a mulher que não sabe lidar com a situação. E quando você tem criança, mais é difícil, né? Porque você vai fazer como? Entendeu? Você estava dependendo, você não tinha só uma mão, né? Aí agora, quando você tem criança, tudo vai ficar na sua responsabilidade. Aí fica difícil. Mas você tá muito bem, né? Parabéns. Agora sim. Agora E sim. o exemplo que a Estela deu dessa menina do Marrocos, ela beija o chão do Brasil. E no seu caso, você faz o quê? No meu caso, gente, eu falo, o Brasil é uma terapia para mim. Eu consegui fazer a terapia aqui no Brasil. Não estava conseguindo, porque para mim deveria ficar só lá onde eu estava. É uma terapia, mesmo a peça de teatro é uma terapia bem enorme para mim. É enorme mesmo. Aqui a gente tem liberdade, né? Tem gente que acha que Ainda, a gente né? é doido, mas... A gente ainda tem. E sigamos tendo, né? Sim. Sim. Gente, é uma luta. Para mim, uma das coisas mais importantes que qualquer pessoa que tome essa decisão de sair do seu país é amor. Precisa ter amor próprio, primeiro que nada. Precisa ter uma autoestima, porque tomar uma decisão assim é uma decisão pensada, bem pensada. Por que você decide essa coisa que você sabe que vai mudar a sua vida? Por amor primeiro a mim, a minha família. Porque eu preciso mudar toda coisa que não está no caminho que eu quero. Então, primeiro, amor. Você precisa sentir autoestima por mim,
por minha família, por meus filhos, até por qualquer pessoa que de verdade está passando por uma coisa parecida. Quando vê, olha para você, que você foi capaz de fazer isso, então eu posso. Uma mulher que tem um problema desse jeito como a Arlete, ela precisou ter amor próprio para tomar essa decisão. Ela precisou ter amor para sair do seu país com seus pais, seus irmãos. Eu precisei ter amor próprio por mim e pelos meus filhos, pelos meus pais que precisavam de mim nesse momento e ainda precisam de mim. E, sobretudo, muito coragem. Porque não todo mundo é capaz de fazer isso. Sair de sua zona de conforto não é fácil. Porque eu conheço muitas pessoas assim. Para mim, tomar essa decisão, eu tive que, como eu falei no começo, tocar fundo. Então, desperte. Você não pode, você precisa. É uma decisão forte. Então, muito amor, muito coragem. E Muito bem falado. posso colocar mais uma opinião? Acho que para recomeçar, a gente precisa de, primeiro, pedir ajuda. A gente, essa coragem que a gente fala, é pedir ajuda. Porque eu nunca, eu não sei porquê, mas eu, na maioria coisa, eu não gosto de pedir ajuda em nada. Eu não gosto que ficar Pessoa deveria fica- de outra pessoa. Exatamente. Eu não sei como eu posso. Eu falei um certo. Dependendo Tá certo, de outro. depender. Sim, e também ter pessoas que ajudam nós, que ajudam as pessoas que precisam. Quando alguém fala, olha para mim, eu preciso ajuda. Outra pessoa, quando vê, ajuda ele. E como que a Bibliaspa e a Estela tinham os mapas. E vocês não acham que penso. quando a gente precisa de ajuda, e a gente reconhecer que precisa de ajuda e conseguir pedir, é um processo de humildade também? Onde a gente entende que a gente também precisa, que... Quando o começo é entender que a gente precisa de ajuda. Quando a gente entende que, isso não é certo, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de mudar, a gente precisa de recomeçar a trocar essa situação. Eu acho que tudo começa desse... Eu penso, gente, que a palavra é acreditar. Tem a ver com amor próprio. E eu acredito que todos vocês acreditaram que podiam. Senão, vocês não sairiam. Não, eu tô falando da humildade, porque eu acho que a gente tem um certo preconceito com quem tá precisando de ajuda. Isso vale para qualquer situação da vida. Sim. E, na verdade, todos nós precisamos de ajuda em algum momento. Exatamente. Então, a gente não é isolado do outro, a gente é interligado. É uma rede, né? É uma Como rede. seres É uma humanos, nós rede. somos É uma rede. interligados. E- Então, a gente precisa entender que a gente precisa um dos outros. Você precisa Ninguém é acreditar autossuficiente, e né? precisa se ligar. Eu penso em tudo, viu? Em tudo. A gente tem que saber que a gente está dentro do mundo que é um só. A gente precisa estar em rede, Sim. porque você fica muito mais forte. E você precisa acreditar que você pode. É. Se você acreditar que você pode, você dá o primeiro passo. Se você der o primeiro passo e se conectar, você vai embora. E eu acho que todos nós tem que dar o primeiro passo para você vir aqui fazer um podcast, chamar um monte de gente, ouvir um monte de história que vai te deixar triste, vai te deixar feliz, vai te deixar tocada. Tem que acreditar para você defender outras pessoas. Tem que acreditar. E eu acredito eu penso que todas nós acreditamos no que a gente pode. E a gente pode. Encontrar propósito, né, nas coisas. E eu acho que eu acredito muito nisso do que a Estela tá falando, né, de que nós vivemos em rede. E eu vou dizer de uma perspectiva, né, enfim, sou advogada penalista, eu lido com uma parte aqui do nosso sistema que é realmente muito difícil. Enfim, em algumas situações. Mas para mim, primeiro, foi um privilégio estar aqui, escutar as histórias de vocês, conhecer enfim, o seu trabalho, Estela, né? A coragem é inspirador, é tocante, é uma série de coisas aqui que eu não consigo nem adjetivar.
E também é um motivo de parar para pensar que eu acho que o Brasil talvez esteja em algum lugar fazendo alguma coisa certa, né? Porque a gente fala tanto do que tá errado, do que dá errado, das nossas leis que não funcionam, da nossa política que hoje em dia você olha para cima e é tudo um desalento. Mas vocês mostram que em algum lugar, alguma coisa a gente tá fazendo e é certo, né? Isso. E assim, eu escuto isso de uma perspectiva de que a gente possa seguir. E quando você fala, nós somos livres, e eu falo, tomara que a gente siga livre, é porque o mundo tá caminhando para um lugar muito esquisito. Que ser livre é um privilégio quase hoje em dia. Principalmente a mulher, né? E principalmente a mulher, porque nós... É uma seita acreditar que a mulher tem que ser submissa. E assim, a gente vai caminhando para um mundo cada vez mais conservador, né? Que esse lugar da mulher submissa, ele faz mais e mais sentido. Então, isso me assusta. E é que a gente possa seguir em frente, que a gente possa lutar, que as histórias de vocês possam inspirar, que as histórias de vocês possam... De vocês e de tantas outras, como nós, né? Que, enfim, tem diferentes histórias de violência em diferentes camadas, porque tudo que vocês contam é violento, de alguma perspectiva, né? E que a nossa legislação possa seguir sendo aprimorada para que mulheres tenham acolhimento, para que mulheres tenham escuta, para que mulheres como a marroquina que você mencionou possam ter orgulho, possam ter a quem recorrer e possam ter resposta, né? Que o nosso Estado possa dar resposta. Que enquanto o poder público não dá conta de tudo, nós, enquanto sociedade civil, possamos nos organizar também da maneira que for, para nos acolhermos, para nos apoiarmos, para mostrarmos umas às outras os instrumentos e aquilo tudo que existe e é atrás do que a gente pode correr para recomeçar. E eu concordo com você, assim, me toca muito quando você diz, ninguém começa do zero. Não, a gente tem história, a gente tem passado, a gente tem valores, a gente tem aquilo no que a gente acredita, a gente tem experiência, e que as violências, a partir de um lugar de acolhimento, elas possam ser ressignificadas, primeiro, para que elas não sejam repetidas, para que nós possamos seguir em frente sem sermos vítimas o tempo inteiro de novas violências, e que também nós possamos sempre dar voz e dar valor para aquilo que nós somos, na nossa essência, na nossa origem, sem que essas experiências apaguem isso, e sem que a gente precise apagar isso, ou sem que a gente precise se submeter e se subjugar para seguir em frente. Então, eu saio daqui escutando vocês desse lugar, e que é um lugar que eu acho que a gente fala menos, porque a gente fala muito do que falta, do que a gente não consegue, daquilo que a gente não entrega, daquilo que o nosso sistema falha, e ele, em algum lugar, tá acertando. Então, eu espero que a gente tenha cada vez mais marroquinas, mais, enfim, mais assim, mulheres... que hoje já estão numa posição de puxar outras. E de puxar, e que a gente... ser puxadas e já estão aqui numa posição que possam de começar dar a mão, puxar. E puxar, e mostrar que é possível, né? E persistir. E que a gente possa persistir. Uma ao lado da outra, sempre. É por isso que eu falo sempre que Brasil, uma palavra eu falo que é um abraço. Porque, de verdade, distintamente as situações, que cada quem viva, os motivos que fizeram que você viesse para aqui, que a gente viesse para cá, ou que cada uma das mulheres, em qualquer parte do mundo, se movimente de um estado para outro, sencillamente, como posso falar? Vamos falar assim, é uma decisão de cada uma. Verdade? Quando você chega a um lugar e você recebe alguma coisa que você se sente acolhida, então é um abraço. É por isso que eu posso falar com certeza que no meu caso eu me sinto muito abraçada por Brasil. Eu e toda a minha família. Não posso nem falar de Bibliaspa. Eu falei assim, a Bibliaspa é uma partinha do Brasil. Eu quero ficar na Bibliaspa
por muito tempo mais, Ninguém quer sair. se ela precisar. Ninguém quer Então, sair. É maravilhoso. Todo mundo E quer por isso, ficar. você sempre está onde você se sente bem. É assim. É, mas que vocês possam ficar ressignificando, né, em outra posição, na posição de puxar outras também, né? Claro. É porque isso, não dar possam sair desse lugar Precisa ser de acolhidas e assistidas Eu para quero- poderem acolher, né? Exatamente. Eu quero encerrar a nossa conversa de hoje, agradecendo a presença de vocês e dizendo o que eu tô sentindo, que agora é um sentimento muito bom e que eu sinto algumas vezes na minha vida. E toda vez que eu sinto, isso me dá um prazer enorme, que é reconhecer a mulher que você é, em mim e em você. Isso é maravilhoso. Muito obrigada pela força de vocês, pelo coração de vocês e por quem vocês são. É, pela potência. Isso que eu tô sentindo. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada por você. Muito obrigada. Obrigada a você por nos receber. Exatamente. Obrigada. Por essa intenção de ter, ou por escutar nossas maravilhas. Isso. Obrigada. E isso daqui acaba valorizando a gente, né? Sabe? Exatamente. Então você tá saindo com a cabeça, ó, tá lá. Lógico. Que bom. E eu aprendi hoje da Estela que a gente tá regido? O que você falou? De outras pessoas, então... Unidos, né? Em rede. Que estamos unidos a outras pessoas. Eu acho que eu Conseguimos sentir. preciso trocar algumas opiniões que eu tenho sobre esse pedir ajuda e essas coisas. Ah, a gente vai aprendendo na vida, né? Maravilhoso. Que a gente não é autossuficiente, que a gente precisa olhar pro lado e que a gente precisa pedir ajuda para quem possa estender a mão em alguns momentos. Até pra gente poder ser a pessoa que alguém vai te pedir ajuda também em algum momento, né? Eu sempre te falo que a gente tem todos os dias que aprender e ver todos os sucessos de outras pessoas, o que está acontecendo, o que eu posso pegar daí. Exatamente. E eu achei que